vou chamar o Pedro Venceslau, porque, Pedro, primeiro eu queria só fazer um comentário, né? A gente tem que ver que na pesquisa, praticamente o Lula é o único nome da esquerda que aparece. Aparece Ciro Gomes também, né, que é mais ali caracterizado para a esquerda, mas o fato é, os outros nomes da direita, que Lula supera, mas se você somar, fica mais perto, né? Porque se eles se unirem, aqui a gente está dividindo a direita, se você unir todos os nomes e somar, né, os números em um cenário com Tarcísio, por exemplo, você vê que a distância não é tão grande. E aí, Pedro, falando sobre Geraldo Alckmin, né? Ele vai despontando aí como plano B de Lula na eleição do ano que vem, é isso que se apurou? A pesquisa Quest aponta que, na ausência do presidente Lula, o nome que aparece como preferido do eleitorado, representando o campo da esquerda, o campo progressista, é o Alckmin, com 9% das intenções de voto, superando Fernando Haddad, que muitos petistas apontam como o sucessor natural do presidente Lula. E é um momento em que o Geraldo Alckmin está em evidência no governo. O presidente Lula colocou ele na linha de frente das negociações relacionadas às tarifas impostas por Donald Trump. Ele também tem assumido outras tarefas importantes dentro do governo, além de ocupar um ministério importante, que é o do desenvolvimento econômico. Ou seja, não é um vice decorativo como era, por exemplo, Hamilton Mourão. Ocorre que o PT de São Paulo está meio apreensivo com a eleição para governador do ano que vem e também com a montagem do palanque para o Lula aqui no estado. O PT não tem nenhum nome para apresentar com força política, com musculatura, para disputar a sucessão de Tarcísio Gomes de Freitas. Então, os petistas já falam abertamente que sonham com a candidatura de Geraldo Alckmin para governador. Aqui em São Paulo, o Alckmin também aparece muito bem em todas as pesquisas de intenção de voto, especialmente quando Tarcísio Gomes de Freitas não aparece como candidato. Se Tarcísio for disputar a presidência da República, o nome mais forte que lidera as pesquisas é o do governador Geraldo Alckmin. Por outro lado, o Alckmin já deixou muito claro que quer continuar sendo candidato a vice de Lula em 2026. Essa também é uma demanda do próprio PSB. Inclusive, ele disse para 2 interlocutores com os quais eu conversei que, se não for para ser vice de Lula no ano que vem, ele prefere se recolher no sítio dele, em Pindamonhangaba, aqui no interior de São Paulo. Agora, por outro lado, também todos os petistas e as fontes do Palácio do Planalto são unânimes em dizer que há uma química muito grande entre o presidente Lula e o Alckmin. O Lula quer continuar com o Alckmin, mas talvez tenha que fazer um sacrifício para ter o MDB na sua chapa indicando o candidato a vice. No outro campo, quando a pesquisa pergunta para os entrevistados qual seria o nome ideal na ausência de Jair Bolsonaro para disputar a presidência da República, e quem aparece na frente, claro, é Tarcísio Gomes de Freitas, que agora recentemente disse que vai disputar a reeleição aqui em São Paulo. E o nome do Tarcísio aparece como plano B da direita no momento em que o líder do PL, Sóstenes Cavalcanti, admitiu que o Bolsonaro autorizou as negociações pela anistia, retirando a questão da elegibilidade. De certa forma, então, o bolsonarismo já jogou a toalha, já não vai mais sustentar essa narrativa de que Bolsonaro continuará candidato mesmo até o limite do prazo do TSE, como fez o Lula em 2018, o que vai colocando mais pressão ainda sobre Tarcísio Gomes de Freitas.